Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Por 23 anos, Melanie viveu com o marido Samuel, acreditando que compartilhavam uma vida de confiança e cumplicidade. 3 filhos, aniversários comemorados juntos, férias em família. Tudo parecia perfeito para o mundo. Mas por trás dos sorrisos e das fotos, um segredo pesado atormentava Samuel. Desde o início do casamento, ele vinha tendo um caso com outra mulher. Melanie sabia. Ela descobrira a verdade por acaso, numa noite em que as máscaras caíram. Mas em vez de confrontar Samuel, escolhera o silêncio. Todos os dias ela suportava, mantendo as aparências, protegendo os filhos da verdade. Seu amor pela família e sua dignidade pessoal a levaram a suportar o inaceitável, na esperança de que o tempo e a responsabilidade trouxessem respeito e ordem. Mas agora, 23 anos depois, enquanto sua filha mais nova se prepara para se casar, Melanie sente que o peso da mentira se tornou pesado demais. Anos de traição, contenção e dor oculta não apagaram sua coragem ou força. Desta vez, ela não permanecerá em silêncio. O casamento, que deveria ser um dia de alegria e união, se torna palco de uma revelação que mudará para sempre o curso de suas vidas e de toda a família. Melanie estava em frente ao espelho do quarto, ajeitando delicadamente o véu da filha mais nova, Clara. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas brancas, iluminando seu rosto marcado pela idade, mas digno. Tudo parecia perfeito. O sorriso radiante de Clara, o arranjo floral, o doce perfume das rosas. No entanto, Melanie sentia um peso na boca do estômago. Por 23 anos, ela viveu com o marido, Samuel, um homem invejado por muitos por seu sucesso e carisma. Mas ela sabia a verdade, os anos de mentiras, infidelidades silenciosas e promessas quebradas. Ela descobrira a primeira traição logo no início do casamento, e cada descoberta subsequente apenas confirmava o que ela temia. Para os filhos, ela escolhera o silêncio. Aprenderá a sorrir quando Samuel entrava pela porta, a aceitar suas ausências e mentiras. Mas hoje, vendo a filha se preparar para dizer sim, Melanie sentiu que havia chegado a hora de retomar o controle de sua vida. Ela ainda se lembrava da última mentira de Samuel, algumas semanas antes, quando ele fingiu estar em uma reunião tardia enquanto se encontrava com sua amante em um hotel na cidade. A mentira poderia ter passado despercebida, mas não para Melanie. Cada detalhe, cada sorriso forçado de Samuel, cada olhar trocado com aquela mulher que ela odiava silenciosamente, havia perfurado seu coração um pouco mais. Enquanto acompanhava Clara até a sala de cerimônias, Melanie sentiu uma nova força dentro de si. Os anos de silêncio e sofrimento haviam forjado sua paciência, mas também sua determinação. Hoje, ela não se contentaria mais em simplesmente suportar. E num canto da sala, Samuel conversava com os convidados, sem saber que Melanie já havia tomado sua decisão. O dia do casamento seria o momento da verdade. O salão de festas estava banhado de luz, risos e conversas, criando uma atmosfera festiva. Os convidados estavam concentrados em Clara, a noiva, radiante em seu vestido branco. Mas Melanie, por trás de seu sorriso discreto, via apenas os fragmentos de seu passado despedaçado. Enquanto ajudava a filha a ajustar o véu, seu olhar encontrou o de Samuel. Ele ria relaxado, conversando com colegas e amigos. Melanie sentiu uma raiva surda crescendo dentro dela. 23 anos de infidelidade, mentiras, promessas quebradas e ainda assim, aquele homem tinha a audácia de parecer feliz e despreocupado. Um dos convidados, um amigo de longa data da família, aproximou-se de Melanie e sussurrou. Sabe, ouvi rumores. Melanie sorriu educadamente, sentindo o coração afundar. Esses rumores circulavam há anos, mas ninguém os confirmava. Ela sabia que havia chegado a hora de transformar esses sussurros em verdades descaradas. Enquanto isso, Samuel conversava com sua amada, que havia sido convidada para a recepção sob o pretexto de ser uma amiga da família. Melanie a viu e sentiu uma onda de desgosto e força interior se misturarem. Ela sabia que não podia mais esperar. As aparências haviam acabado. Enquanto os convidados se preparavam para a entrada da noiva, Melanie recuou um instante e respirou fundo. Cada passo que ela desse naquele salão seria um passo em direção à verdade, em direção à libertação daqueles 23 anos de mentiras. E enquanto Clara caminhava em direção ao altar, Melanie sentiu que o momento crucial se aproximava. Em breve, tudo seria revelado. O silêncio da cerimônia contrastava com a angústia interior de Melanie. Cada passo que Clara dava em direção ao altar ecoava em sua mente como uma contagem regressiva. Ela nunca quis sobrecarregar os filhos com sua dor, mas o peso de 23 anos de traição estava se tornando insuportável.
Samuel estava de pé junto ao altar, com um sorriso de sempre no rosto, sem perceber que Melanie observava cada movimento seu. Seu coração apertou diante da facilidade com que falava com aquela mulher, sua amante escondida entre os convidados. Melanie sentiu uma raiva gélida se misturar à tristeza. Depois de todos esses anos, ele ainda acreditava que podia brincar com o tempo e as aparências. Ao se aproximar do buffet, Melanie fingiu sorrir para os convidados, mas seus pensamentos estavam claros. Ele tinha que ser confrontado, aqui e agora, antes que esse casamento se tornasse uma farsa completa. Ela respirou fundo e caminhou em direção a Samuel. Sua voz, inicialmente suave, tornou-se firme. Samuel, precisamos conversar. O marido se virou surpreso. Sorriu envergonhado, pensando que era apenas uma pequena discussão. Melanie, agora não, por favor. Mas ela balançou a cabeça implacável. Se não for agora, quando? 23 anos de mentiras não podem continuar. Os olhares dos convidados começaram a se voltar para eles. Alguns murmúrios surgiram, mas Melanie continuou com a voz clara e calma. Suas mentiras, suas infidelidades, elas afetam esta família há muito tempo, e não posso mais ignorá-las. Samuel empalideceu ligeiramente, percebendo que desta vez, o silêncio de Melanie não era mais um refúgio, mas uma arma. Tentou se justificar, mas cada palavra parecia vazia diante da determinação da esposa. Os olhos dos filhos, uma mistura de espanto e preocupação, estavam fixos neles. Melanie sabia que havia cruzado um limite, não havia como voltar atrás. A verdade estava prestes a vir à tona e com ela, o frágil equilíbrio que haviam mantido por mais de 2 décadas. Os murmúrios dos convidados se intensificaram, de meros sussurros a perguntas abafadas. Melanie, com o olhar fixo em Samuel, sentiu que havia chegado o momento de finalmente romper o véu de mentiras. Respirou fundo e falou em voz alta, o suficiente para que todos ouvissem. Por 23 anos, você me traiu. Por 23 anos, você escondeu sua verdadeira vida desta família. E hoje, na frente dos nossos filhos e de todos ao nosso redor, eu me recuso a continuar fingindo. Um silêncio chocante tomou conta da sala. Os convidados ficaram paralisados, alguns trocando olhares incrédulos, outros abaixando a cabeça em desconforto. Samuel, com as bochechas coradas, a princípio só conseguiu gaguejar. Melanie, isso não é verdade. Mas Melanie não cedeu. Não minta. Todo mundo sabe agora. Seus anos de traição, suas mentiras. Está tudo exposto. O olhar dos filhos, uma mistura de raiva e dor, fixou-se no pai. Clara, pronta para se casar, sentiu-se traída pelo homem que sempre considerará um modelo. Lágrimas brotaram, mas Melanie as conteve, concentrada em sua missão, restaurar a verdade e a dignidade de sua família. Samuel tentou se defender, tentando minimizar a situação. Não foi eu, mas Melanie o interrompeu firmemente. Seus pedidos de desculpas não podem apagar 23 anos de mentiras. E hoje você terá que enfrentar todas as consequências. Alguns convidados sussurravam entre si, outros murmuravam, eu nunca imaginei. Ou depois de todo esse tempo. A atmosfera festiva havia se transformado em uma cena de confronto onde cada sorriso anterior agora parecia falso. Pela primeira vez em anos, Melanie sentiu uma onda de libertação. Ela havia se mantido em silêncio por amor e proteção aos filhos, mas agora via o poder da verdade. Samuel, humilhado publicamente, não conseguia mais se esconder. E em meio ao caos, Melanie sabia que aquilo era apenas o começo. A verdade havia sido revelada, mas as consequências afetariam cada um deles e, mais importante, Samuel agora teria que enfrentar a raiva e a decepção de sua família. O choque da revelação espalhou-se como uma onda pela sala. Os convidados não sabiam para onde olhar, alguns desviavam o olhar, envergonhados, outros murmuravam comentários chocados. Mas a maior tempestade estava se formando dentro da família. Os filhos de Melanie e Samuel, que até então haviam sido testemunhas silenciosas, não conseguiram mais conter a emoção. O filho mais velho, Ethan, cerrou os punhos e se aproximou do pai. Como você pôde? Todos esses anos. Você nunca pensou em nós? Na mamãe? Sua voz tremia entre raiva e desespero. Samuel, incapaz de responder, olhou para baixo. Culpa e medo finalmente estavam evidentes em seu rosto. Clara, a noiva, tentou conter as lágrimas, mas a traição do pai ofuscou a euforia do casamento. Ela sussurrou para a mãe. Mãe, eu não sabia. Melanie a tomou nos braços, abraçando a filha com força. Eu sei, querida. Mas agora você sabe. E está na hora de tudo vir à tona. A outra filha, Sophie, olhou para o pai com uma mistura de desgosto e dor. Você arruinou todos esses anos. Você não traiu apenas a mamãe, você nos traiu também.
Samuel, agora encurralado, tentou falar, justificar-se, mas cada palavra parecia vazia e ridícula. Os convidados, incapazes de permanecer neutros, começaram a murmurar julgamentos, alguns condenando-o abertamente. Melanie, com o rosto firme, sentiu sua força interior crescer. Ela entendeu que essas revelações, embora dolorosas, eram necessárias para salvar o que ainda podia ser salvo, a dignidade de seus filhos e a sua própria. Ela finalmente se dirigiu a Samuel com uma voz gélida. Você teve 23 anos para ser honesto. Agora não tem escolha. Você terá que encarar a verdade e aceitar as consequências dos seus atos. Samuel abaixou a cabeça, percebendo que o mundo que construíra com base em mentiras estava desmoronando ao seu redor. A festa de casamento, que deveria ter sido uma ocasião alegre, havia se transformado em um tribunal familiar onde a traição e a dor reinavam. E Melanie sabia que esse era apenas o começo de um longo caminho. Restaurar a confiança, reconstruir a família e, acima de tudo, encontrar a paz que havia perdido tantos anos atrás. Os dias que se seguiram à revelação foram um turbilhão de tensão e decisões difíceis. A família, ainda em choque, teve que lidar com as consequências de uma verdade há muito escondida. As crianças se retraíram em seus mundos interiores, oscilando entre raiva, tristeza e decepção. Samuel, por sua vez, viu-se subitamente isolado. Seus colegas e amigos, alguns dos quais presentes na recepção, souberam rapidamente da notícia. Os olhares que antes admiravam seu sucesso agora estavam cheios de julgamento e desprezo. Os convites cessaram, as ligações tornaram-se raras e até mesmo seus parceiros de negócios começaram a se distanciar. Melanie, apesar da dor, permaneceu o pilar da família. Dedicava seus dias a tranquilizar os filhos, respondendo às suas perguntas e à sua raiva. Sabia que a confiança deles havia sido traída, mas queria mostrar-lhes que a verdade também podia ser um instrumento de libertação. Certa noite, enquanto estava sentada na silenciosa sala de estar, Melanie recebeu um telefonema de Samuel. Sua voz, trêmula e fraca, revelava sua vergonha. Melanie, eu não sei como consertar isso. Ela olhou para ele calmamente. Não há reparação instantânea. A confiança se reconstrói com o tempo, mas primeiro você precisa aceitar as consequências das suas ações e entender a dor que causou. A mídia local, alertada por alguns convidados curiosos, começou a cobrir a história. O que deveria ser um casamento familiar privado se transformou em um escândalo público. Samuel, agora diante da opinião pública, sentiu o peso de sua vida dupla e de suas escolhas. Melanie, por sua vez, decidiu permanecer forte, proteger os filhos e mostrar-lhes que uma mentira, mesmo de 23 anos, pode ser exposta com dignidade e coragem. Cada confronto, cada pergunta difícil, reforçava sua convicção. O silêncio não era mais uma opção. O casamento de Clara, que deveria simbolizar felicidade e união, tornou-se o catalisador de uma nova era para esta família, uma era em que a verdade, a força e a integridade se tornariam novamente os pilares de suas vidas. A casa estava estranhamente silenciosa naquela manhã. Os gritos do dia anterior pareciam ter se dissipado, mas o desconforto ainda reinava. Os filhos de Melanie e Samuel se refugiaram em seus quartos, tentando lidar com a traição do pai. Melanie, determinada a proteger os filhos, chamou Samuel para a sala de estar. Ele entrou hesitante, com o rosto marcado pela vergonha e pela preocupação. Ela o encarou. Samuel, é hora de você entender uma coisa. Esta família não é seu playground. Anos de mentiras tiveram um preço. E esse preço terá que ser pago por você, não por mim, e não pelas crianças. Samuel abriu a boca, mas Melanie continuou. Você destruiu a confiança, destruiu nosso lar. Agora precisamos de ações, não de palavras. Você precisa fazer uma escolha, ir embora para permitir que esta família se reconstrua, ou ficar e enfrentar a raiva e a dor que causou. As crianças, ouvindo a conversa na escada, desceram uma a uma. Clara, com os olhos vermelhos de tanto chorar, aproximou-se. Pai, não sei se consigo te perdoar, mas a mamãe tem razão. Você tem que decidir o que quer ser. Samuel, encurralado, sentiu pela primeira vez o peso de seus 23 anos de mentiras. Suas mãos tremiam levemente e seu olhar buscava uma fuga que não existia. Ele entendeu que a decisão de sua família não dependia mais dele. Eles haviam escolhido a verdade, a integridade e a lealdade. Após um longo silêncio, Samuel murmurou. Eu vou embora. Tenho que pensar em tudo o que fiz e descobrir como consertar, ou pelo menos tentar. Melanie assentiu, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Ela sabia que essa decisão não apagaria a dor, mas era um primeiro passo para a reconstrução. Nesta casa marcada por mentiras e traições, um novo equilíbrio começava a emergir.
A família, apesar das feridas, aos poucos recuperava suas forças. E Melanie sabia que dali em diante, nunca mais aceitaria o silêncio diante da traição. As semanas seguintes foram uma mistura de dor e renascimento. Samuel havia saído de casa, deixando para trás um silêncio pesado, mas necessário. Melanie e seus filhos estavam começando a reencontrar o ritmo, aprendendo a viver sem a presença destrutiva da infidelidade. Todas as manhãs, Melanie preparava o café da manhã em silêncio, observando os filhos se acomodarem à mesa. Risadas tímidas começaram a borbulhar novamente e pela primeira vez em anos, a casa parecia respirar um ar de paz. Clara, ainda se recuperando do casamento arruinado, encontrou conforto nos braços da mãe e da irmã Sophie. Melanie, por sua vez, sentia-se mais forte do que nunca. Os anos de silêncio haviam forjado sua resiliência, e agora ela podia se concentrar no que importava, a família e a verdade. Ela sabia que a reconstrução seria longa, mas estava pronta para encarar cada passo com coragem. Certa noite, enquanto se sentavam para olhar fotos antigas da família, Clara pegou a mão da mãe. Mãe, sinto muito que você tenha tido que carregar tudo sozinha. Melanie sorriu suavemente, abraçando sua filha. Você nunca esteve sozinha, minha querida. Estamos juntos agora, e isso é tudo que importa. Enquanto isso, Samuel aos poucos percebia a extensão de sua perda. Seus esforços para contatar a família haviam sido rejeitados ou ignorados. Cada ligação, cada mensagem ficava sem resposta. Ele entendia que a confiança quebrada não era restaurada por meras palavras, mas por ações sinceras, duradouras e pacientes. Durante esse período de reconstrução, Melanie e seus filhos também descobriram uma nova liberdade. Eles finalmente puderam falar abertamente, rir sem medo e planejar o futuro sem a sombra das mentiras do passado. A vida continuou mais frágil, mas também mais real. E Melanie sabia que tinha acabado de dar um passo crucial, transformar a dor em força, o silêncio em coragem e a traição em uma lição de vida para sua família. Alguns meses se passaram desde a partida de Samuel. Melanie e os filhos encontraram um ritmo mais tranquilo, e a casa finalmente exalava serenidade. Mas Samuel, consumido pelo arrependimento e pela culpa, tentou se reconectar. Certa noite, ele bateu à porta da casa hesitante, com o rosto marcado pela preocupação e pela vergonha. Melanie abriu com um olhar frio e determinado. O que você está fazendo aqui, Samuel? Ela perguntou sem convidá-lo a entrar. Eu queria conversar. Ele gaguejou. Melanie cruzou os braços. Conversar? Depois de 23 anos de mentiras? Depois de destruir nossa família e a confiança dos nossos filhos? Ethan, que estava atrás dela, deu um passo à frente com um olhar severo. Pai, você realmente acha que algumas palavras podem apagar tudo o que você fez? Clara e Sophie permaneceram em silêncio, mas seus olhares revelavam raiva e decepção. Samuel de repente sentiu o peso de suas ações mais pesado do que nunca. Cada gesto, cada sorriso, cada mentira do passado voltava para assombrá-lo. Melanie continuou com a voz firme. Seguimos em frente sem você. Aprendemos a conviver com a verdade. E você precisa aprender a conviver com seus erros. Você não tem mais lugar aqui, Samuel. Samuel, humilhado e oprimido, percebeu que o controle que acreditava ter sobre sua família estava perdido. Ele se deparou com uma verdade simples mas implacável. A confiança, uma vez quebrada, não pode ser reconstruída com desculpas superficiais. Enquanto ele se afastava com o coração pesado, Melanie sentiu uma estranha sensação de libertação. Ela havia confrontado seu passado, protegido seus filhos e, mais importante, restaurado a justiça emocional dentro de sua família. Naquela noite ela sabia que a reconstrução estava completa. Eles não precisavam mais de Samuel para seguir em frente. A primavera trouxe uma luz suave e reconfortante à casa de Melanie. As flores no jardim desabrochavam e com elas a família recuperava lentamente a serenidade. As cicatrizes do passado permaneciam visíveis, mas não eram mais correntes. Eram lições, lembretes da força e da resiliência que havia dentro delas. Clara, agora casada, vinha visitar o marido com frequência. Risos e conversas ecoavam por toda a casa, criando uma atmosfera acolhedora e autêntica. Ethan e Sophie, cada um à sua maneira, estavam reconstruindo o relacionamento com a mãe, sentindo-se protegidos e ouvidos. Melanie sentou-se na sala de estar, olhando para os filhos e sentindo imenso orgulho. Após 23 anos de silêncio e dor, ela havia escolhido a verdade e a dignidade. Ela confrontou Samuel, expôs suas mentiras e guiou os filhos através da tempestade. A família havia sobrevivido mais unida e mais forte do que nunca. Certa manhã, ao abrir as persianas e deixar o sol entrar, Melanie sorriu.
Ela sabia que a vida podia ser injusta e cruel, mas descobrira que a força interior, a coragem e o amor familiar podiam superar qualquer traição. Samuel, por sua vez, permaneceu ausente. Ele havia tentado retornar, mas percebeu que havia perdido seu lugar e que a família que havia traído não dependia mais dele. Agora, ele precisava encarar suas próprias escolhas e as consequências de suas ações. Para Melanie e seus filhos, um novo capítulo estava começando. Um capítulo de verdade, honestidade e amor inabalável. Os anos de mentiras eram agora uma lembrança, um teste que revelara sua força e união. E enquanto o sol banhava a casa com uma luz dourada, Melanie sabia que, apesar das provações que enfrentavam, a família havia reencontrado seu renascimento. Ela havia se mantido em silêncio por muito tempo, mas a coragem e a verdade finalmente triunfaram.